Vamos dar início à 14ª aula de Física Geral. A força eletromotriz é estabelecida por uma bateria, cujos terminais são A e B, que está alimentada a um circuito que, neste caso, é composto por uma resistência elétrica. E há alguma analogia óbvia que se pode estabelecer entre o que aqui se passa e o que se passa, por exemplo, num circuito fechado de água, em que a água é obrigada a subir para depois descer, devido à ação da gravidade, mas chegando aqui embaixo ela tem de subir outra vez. E para isso nós temos que ter uma bomba que a eleve desde a posição B até à posição A. O mesmo se passa com a bateria, ela tem de providenciar os mecanismos que mantenham uma corrente neste circuito, uma corrente I, e essa corrente I vai atravessar a resistência, vai percorrer a resistência R e vai manter-se em todo este circuito. Eu vou aqui escrever, eu tenho aqui várias letras, A, C, D, B, A, e vou aqui escrever uma atenção em A, mais menos atenção em C, mais atenção em C, menos atenção em D, mais atenção em D, menos atenção em B, mais atenção em B, menos atenção em A, isto que é que estava a zero. Depois eu estou a somar e a subtrair sempre a mesma quantidade. Ou seja, ao longo, partindo do ponto A e chegando ao mesmo ponto A, a soma das tensões há de ser zero. Vamos ver. O VA menos o VC é claramente zero, porque é a tensão ao longo de uma parte do circuito de resistência zero. Não se esqueçam que a resistência é V sobre I por definição, ou seja, a tensão é R vezes I. Mas já de C para D, a tensão é então R vezes I. De D para B, temos a mesma situação. Temos zero, porque não há nenhuma resistência entre o ponto D e o ponto B. Já de B para A diferença de potencial é menos a força eletromotriz da bateria. E porquê menos? Porque eu estou a ir de B para A e encontro primeiro o polo negativo. Isto quer dizer então que RI menos epsilon igual a zero e, portanto, epsilon é igual a RI. A força eletromotriz desta bateria vai fornecer uma diferença de potencial entre os pontos C e os pontos D, e essa diferença de potencial é responsável, entre C e D, é responsável pela corrente que percorre a resistência R. Mas nem todas as baterias fornecem a força eletromotriz epsilon. Em geral, não fornecem. Como de resto, vocês aprenderam logo no 10º ano, em que até faziam um trabalho cujo objetivo era encontrar a força eletromotriz de uma bateria e a sua resistência interna. Efetivamente, uma bateria real, entre os pontos A e B, que são estes que aqui estão, uma bateria real não é simplesmente esta parte ideal que fornece uma força eletromotriz epsilon. Ela também tem, a bateria real, uma resistência interna, que está aqui representada, e se eu quiser saber qual é a diferença de potencial entre A e B, então eu parto de A, caminho na direção de B, percorro o circuito neste sentido e encontro aqui uma bateria com uma placa positiva, com uma parte positiva, que é esta. E, portanto, eu digo que VA menos VV é mais epsilon. Notem que ali era ao contrário. Eu ia de B para A, então punha menos epsilon. Ia de B para A. Agora estou a ir de A para B. Encontro primeiro a placa positiva
E então ponho VA menos VB igual a epsilon menos RI menos porquê? Porque eu estou a percorrer o circuito neste sentido e a corrente está a ser neste sentido. A corrente é no sentido do movimento das cargas positivas. Portanto, a corrente neste troço de circuito é para a esquerda porque o polo positivo está à esquerda e o polo negativo está à direita. Portanto, a tensão efetiva nos terminais da bateria é VA menos VB, que é igual a epsilon menos qualquer coisa. Se nós não tivermos corrente no circuito, ou seja, vamos comprar uma pilha. Se formos comprar uma pilha e não a ligarmos a nada, então a pilha tem uma corrente, é percorrida por uma corrente I que é nula. Se o I é zero, a diferença de potencial nos terminais é exatamente a força eletromotriz. Ou seja, a força eletromotriz é apenas a tensão quando não há corrente. E nós também dizemos em circuito aberto, quando a bateria está desligada. A partir do momento que ligamos a bateria, pomos a bateria no circuito, a partir desse momento, nós imediatamente temos nos terminais da bateria uma tensão que é menor. Isto pode ver-se diretamente ligando um voltímetro aos terminais de uma bateria. Olha, de uma bateria de um automóvel. Medimos a tensão nesses terminais. Quando ligamos o carro, imediatamente vemos que essa tensão desce porque o circuito começa a ser, a bateria está a ser percorrida por uma corrente I. Eu tenho a carga elétrica a sair do ponto A e a chegar ao ponto B, a percorrer o circuito a corrente I, percorrendo, portanto, a resistência R, e podia-se pensar que a tensão entre A e B era simplesmente este valor epsilon que aqui está. Ora, acontece que a bateria real é esta que eu mostrei no slide anterior. Se a bateria real é esta, isso significa que, havendo uma resistência interna e havendo uma corrente, a tensão entre A e B já não vai ser epsilon, mas vai ser epsilon menos RI vezes I. No ensino secundário, era pedido para encontrar a tensão que na altura designavam por U. U é igual a VA menos VB. Em função da corrente, e o que obtinham era um gráfico, fazendo o trabalho experimental, obtinham um gráfico assim. O declive da reta é menos RI. E este valor, que é a ordenada na origem, é epsilon. Então, o epsilon é a tensão nos terminais da bateria quando o circuito, quando não há corrente no circuito. Nós dizemos em circuito aberto. Nós agora vamos aplicar algumas coisas que acabamos de dizer à análise de circuitos e para isso temos que estabelecer as duas leis básicas para a sua análise e que se chamam as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff enunciam-se da seguinte forma. Quando temos um ponto de confluência de várias correntes elétricas, como o que esta figura mostra, então nós podemos estabelecer que a soma algébrica de todas as correntes que ali confluem é zero. E o que é isso da soma algébrica? Olha, atribuímos um certo sinal às correntes que chegam e atribuímos um outro sinal às correntes que saem. Isto quer dizer que se as correntes que chegam, por hipótese, forem positivas, neste caso concreto temos que I1 mais I4 menos I2 menos I3, que são as correntes que saem, é igual a zero. De acordo com esta expressão somatório de todas as correntes no nódo, é como isto se chama, nódo,
são zero, sendo que as que chegam têm um sinal e as que partem têm outro sinal. Claro que isto é exatamente igual a I1 mais I4 igual a I2, aqui não é I2 mais I3. É igual a I2 mais I3 e, portanto, temos aqui mais claramente expresso o facto das correntes que chegam serem iguais às correntes que saem. Isto por um lado. Por outro lado, nós temos a chamada lei das malhas, que afirma o seguinte: ao longo de uma qualquer malha num circuito, eu já vou deixar mais clara esta noção de malha. Ao longo de qualquer percurso fechado num circuito elétrico, como este que está aqui representado vermelho ou representado azul, a soma de todas as diferenças de potencial tem de ser zero. Isto quer dizer que se eu partir, por exemplo, daqui, a tensão daqui para aqui, mais a tensão daqui para aqui, mais a tensão daqui para aqui, mais a tensão daqui para aqui, até chegar ao mesmo ponto, a soma dessas tensões tem de ser zero. E o mesmo se pode dizer em relação a qualquer percurso fechado dentro de um circuito a que se chama malha. Olha, parte, por exemplo, do ponto A. Vou aqui ao longo deste circuito, assim, percorro desta maneira. Volto ao ponto A. Qual é a soma das quedas de tensão que encontrei no caminho? Zero. Parto daqui. Dou esta volta. Venho por aqui. Vou aqui para cima. Chego de novo ao ponto A. Saí de A, cheguei a A. Qual é a soma das diferenças de potencial que se foram encontrando no caminho? Zero. Parte-se de A. Vem-se por aqui. Dá-se a volta. Vai-se aqui. Mas entretanto decide-se voltar atrás. Para aqui. Vai-se acima. Vou outra vez para ali. Venho aqui, 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 mas chego de novo a A. Chegando de novo a A, naturalmente, a soma das tensões é igual a zero. Eu vou aqui colocar um circuito, mostrar um circuito semelhante ao anterior, para deixar claro o que é que são os ramos do circuito, são estes. Estes pontos a vermelho são os nodos. Há circuitos que não têm nodos. Aquele primeiro que eu mostrei era um circuito sem nodos. E depois temos aqui indicadas as malhas. As malhas são, então, percursos fechados que se podem estabelecer ao longo dos ramos de um circuito elétrico, saindo de um ponto e chegando a esse mesmo ponto. Aqui estão representadas duas malhas, dois nodos, sobre um mesmo circuito elétrico. Vamos ver, então, em síntese, a lei dos nodos afirma que a soma das correntes que entram num nodo é igual à soma das correntes que dele saem. A lei das malhas, a soma das diferenças de potencial ao longo de qualquer circuito fechado. Atenção, não confundir esta palavra circuito com circuito elétrico. É circuito no sentido de percurso que estamos a efetuar. Vamos, para dar um exemplo agora concreto, pegar neste mesmo circuito, composto por duas baterias, uma bateria de força eletromotriz G1, outra de força eletromotriz G2. Portanto, se eu indico a força eletromotriz, isto significa que essas baterias são ideais, não têm resistência interna, e temos agora três resistências colocadas desta maneira no circuito. Resistência R1, resistência R2 e resistência R3. Imediatamente reconhecemos que neste ponto há um nodo, e esse nodo é equivalente a este. Porque a corrente que aqui chega, por exemplo, separa-se aqui em duas. Também as correntes que aqui chegam se unem nesta única corrente, neste circuito que atravessa a bateria
de força eletromotriz E2. Nós podemos, o objetivo deste problema é encontrar as correntes I1, I2 e I3, que eu assim especifico. Notem que não é obrigatório que elas tenham estes sentidos. Elas podem ter um outro qualquer sentido. É apenas uma hipótese que eu coloco para os sentidos desta corrente, para agora poder escrever a lei dos nodos, que é então I3 é o que chega igual a I1 mais I2. E, naturalmente, se eu agora olhar para este nó aqui em baixo, eu vou ter o mesmo. Porque o que é que agora sai? O que sai é I3. E o que é que aqui entra? Olha, o I1 é ao longo deste circuito, ao longo deste. Então aqui é I1. E o I2, pela mesma razão, o I2 é esta. É esta corrente neste circuito. Assim, portanto, aqui o que chega é I2. Ou seja, ao longo deste mesmo ramo, a corrente é exatamente a mesma. Neste ramo, a corrente é exatamente a mesma. Neste ramo, a corrente é outra. Porquê é que eu indiquei o I1 para a esquerda, I2 para a direita e 3 para cima? Porque me apeteceu. Eu podia ter indicado estas correntes num outro sentido qualquer. Esta indicação é meramente tentativa. Nós agora vamos analisar o circuito e fazer as contas. Se as correntes derem positivas, então é porque elas são no sentido por nós considerado. Se forem negativas, pois são em sentido contrário. Portanto, não há mal nenhum em tomar as correntes num sentido qualquer. Embora seja tentador, pois temos aqui uma bateria com a placa positiva para cima, pois seja natural admitir que a corrente aqui é para cima. Mas depende. Pode acontecer que em circuitos em que a corrente, a tensão, em que a força, em que a bateria esteja a receber corrente em sentido contrário. E se ela estiver ligada a outras baterias de maior força eletromotriz e que obriguem a que a outra bateria esteja a ser percorrida em sentido por uma corrente em sentido contrário ao que é normal. Mas vamos considerar este exemplo com estas correntes que aqui estão indicadas. Isto é o que nos diz a lei dos nodos. Vamos agora ver a lei das malhas, exatamente considerando o mesmo circuito, as mesmas correntes, mas agora vamos circular desta maneira. Vamos circular ao longo desta malha, que inclui dois ramos, o ramo de corrente I1 e o ramo de corrente I3. Nós podemos iniciar esta circulação num ponto qualquer, é arbitrário. Podemos iniciar aqui, por exemplo, se iniciarmos aqui, olha, encontramos uma bateria primeiro, depois uma resistência, depois outra bateria e finalmente fechamos o percurso. Vamos circular, por exemplo, a partir daqui, neste sentido. Então, ao circularmos neste sentido, encontramos primeiro um polo negativo da bateria de força eletromotriz E1. Então, a soma de todas as diferenças de potencial tem de ser zero. É a segunda lei de Kirchhoff. Então, escrevemos menos E1. Menos porquê? Porque encontramos primeiro a placa negativa. Agora, encontramos uma resistência. Essa resistência é R1. Qual é a diferença de potencial nesta resistência? É R1 vezes I1, porque o I1 está a ser neste sentido. Isto quer dizer que se o R1 estivesse onde está, mas se eu tivesse arbitrado o I1 em sentido contrário, se o I1 fosse em sentido contrário, eu agora percorria o R1 no sentido da esquerda para a direita, mas se a corrente fosse da direita para a esquerda, então teria ali um sinal menos. Mas tenho sinal mais,
porque corrente íon e circulação são no mesmo sentido. Finalmente vou para cima. Ao ir para cima, o que é que encontramos? Encontramos primeiro uma placa negativa de uma bateria. Se encontramos o polo negativo da bateria, então de novo voltamos a ter um sinal menos ali. Se tivéssemos feito a circulação em sentido contrário, obtínhamos o seguinte. Olha, primeiro esta. Primeiro, agora vou circular em sentido contrário para verem que dá o mesmo. Aqui não se passa nada, aqui não se passa nada. E aqui? Mais ε2. Mais. Agora, aqui, R1 vezes I1. Mas com que sinal? Olha, o I1 é da esquerda para a direita. Eu agora estou a circular da direita para a esquerda. Se eu estou a circular da direita para a esquerda, então ali teve que pôr um sinal menos. E agora, finalmente, vou completar o percurso e encontrando o polo positivo da bateria. Mais ε1 igual a quanto? A 0. Pois esta equação é exatamente igual a esta. Só tem o sinal contrário. Mas não faz mal. É tudo igual a 0, o sinal não importa. Portanto, estão a ver que nós circulamos ao longo do ramos num percurso fechado e atribuímos valores positivos ou negativos às baterias e às resistências segundo o seguinte critério. Se encontrarmos primeiro o polo negativo da bateria, vem com sinal menos. Se for o positivo, é com sinal mais. Para as resistências, se estivermos a percorrer a resistência no sentido arbitrado para a corrente, então o valor de R vezes I é positivo. Se for em sentido contrário, é negativo. Vamos ver ainda a outra malha. Mas não se esqueçam desta equação. E também não se esqueçam desta. Porque isto são tudo 3 equações que eu depois vou reunir. Esta diz-me que I3 é igual a I1 mais I2, da lei dos nodos. Esta aplicação da lei das malhas diz-me que ε1 mais ε2 é igual a RI vezes R1 vezes I1, não é? Eu daqui posso tirar desta equação, posso tirar que ε1 mais ε2 é igual a R1 vezes I1. E agora vamos ver ainda a malha que falta. Porque as nossas incógnitas são I1, I2 e I3. E neste momento ainda só temos 2 equações. Temos esta equação e a do slide anterior que dizia que I3 era igual a I1 mais I2. Vamos agora ver esta outra malha. Circulando, por exemplo, a partir aqui de baixo. E indo neste sentido. No sentido indicado aqui nesta seta. Então vá, encontramos primeiro a bateria. Polo positivo ou negativo? Negativo. Menos ε2. A seguir, encontramos R2. Portanto, a tensão através desta resistência é I2 vezes R2. Positivo ou negativo? Positivo, porque I2 é para a direita e o nosso percurso está a ser feito também para a direita através desta resistência. Então, mais R2 e I2. Vamos por aqui abaixo. E, finalmente, o que é que encontramos? R3, que agora é percorrido da direita para a esquerda. E a corrente? A corrente também é da direita para a esquerda. A corrente é I2 aqui. Portanto, ficamos com R3 vezes I2 igual a 0. E esta equação é a equação que vai aparecer escrita no próximo slide, tal como as duas anteriores. Portanto, esta equação é obtida a partir da lei das malhas. A segunda equação que obtivemos, a última que obtivemos, sem ser esta, era também a lei das malhas, para esta outra malha. E a primeira foi a lei dos nodos. Será que eu não podia agora considerar uma outra malha, por exemplo, periférica? Posso. Só que eu já tenho equações que cheguem e iria obter uma equação que já não acrescenta nada. É uma equação redundante. Se eu tenho 3 incógnitas, que é I1, I2 e I3, devo ter 3 equações que são estas aqui assim.
Portanto, esta é a primeira equação que obtivemos pela lei dos nodos. Esta é a equação que obtivemos pela lei das malhas, aplicada ao ramo da esquerda e ao ramo vertical. Esta, de novo, a lei das malhas, aplicada agora ao ramo da direita e ao ramo vertical. Temos 3 equações, é um sistema de 3 equações, com 3 incógnitas, que é o I1, I2 e 3, e, portanto, podemos imediatamente, olha, daqui podemos tirar o valor de 1, substituímos em cima e podemos então tirar o valor de I2 em função de I3, vamos à última equação, substituímos o I2 e obter, não, aqui esta segunda até se pode obter logo o I2. Desta pode-se obter o I2 e desta aqui de cima então pode-se obter o I3. Às vezes as equações estão mais embrincadas, mas nas outras não é o caso aqui. Este caso era particularmente simples. Portanto, o I1, o I2 e o I3 é a soma do I1 e do I2. Portanto, começamos por ver nesta aula o que era a força eletromotriz. Depois vimos que a força eletromotriz, em geral, não é a tensão nos terminais de uma bateria. A tensão nos terminais de uma bateria é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente no circuito, se a bateria estiver, se ela estiver a fornecer energia ao circuito. Porque a bateria, vejam esta situação. Eu tenho aqui uma bateria com uma certa resistência interna. E esta bateria tem aqui um certo valor epsilon. E esta bateria, graças, por exemplo, à ação de uma outra bateria, de força eletromotriz epsilon linha, muito maior do que epsilon, por exemplo, maior do que epsilon. Então, o que acontece é que esta bateria, por ter força eletromotriz maior, está a impor no circuito uma corrente assim. Se esta corrente for I, então a diferença de potencial entre A e B, que é VA menos VB, agora é mais epsilon, que eu encontro primeiro, vou circular de A para B. Encontro primeiro o polo positivo da bateria, então fica mais epsilon. Mas agora mais I vezes RI. Quer dizer que, neste caso, a bateria que há bocadinho tínhamos está a ser percorrida por uma corrente que vai do polo positivo para o polo negativo. Esta situação acontece, sim, esta situação acontece e é muito frequente e aconteceu às baterias dos vossos dispositivos esta noite, enquanto dormiam, vocês ligaram o telemóvel, carregaram o telemóvel ligando-o a um dispositivo, ao carregador, e o que esse carregador faz é impor uma diferença de potencial maior que a diferença de potencial da bateria do telemóvel, de tal forma a que, durante a noite, o sentido da circulação da corrente no vosso telemóvel foi do polo positivo da bateria para o polo negativo. A partir do momento que o desligam da carga, da alimentação, então o que acontece é que esta bateria, que é real, já está a funcionar na situação em que a corrente sai do polo positivo. Portanto, nem sempre a diferença de potencial nos terminais da bateria é menor do que a sua força eletromotriz. Se a bateria estiver a ser carregada, então essa diferença de potencial é maior do que a diferença do que a força eletromotriz, que é a diferença de potencial em circuito aberto. Nem sempre as baterias estarem a fornecer energia a um circuito, às vezes as baterias estão no circuito para receber energia, mas então tem de haver uma fonte que lhes forneça essa energia. No caso das baterias dos telemóveis, é o carregador de telemóvel. No caso dos automóveis, é o próprio motor do automóvel que vai carregando a bateria.
seja a bateria convencional, seja a bateria num automóvel híbrido, em que tanto é carregada diretamente pelo motor, como também é carregada transformando a energia cinética do carro em energia potencial que é acumulada na bateria de apoio ao sistema elétrico num carro híbrido. Vamos agora aplicar o que vimos sobre as leis de Kirchhoff à associação de resistências. Primeiro, considerar resistências em série. As resistências em série são as resistências R1 e R2 neste circuito, está uma a seguir à outra, e ambas são percorridas pela mesma corrente I, que é imposta por uma bateria que tem uma força eletromotriz epsilon. Se usarmos a lei das malhas, por exemplo, partindo deste ponto e circulando neste sentido, então o que nós temos é menos mais IR1 mais IR2 igual a zero. E daí obtém-se esta equação. Ora, este circuito é exatamente equivalente a este, em que tenho a mesma bateria, tenho a mesma corrente e tenho ali uma resistência só que faz as vezes daquelas duas. Se as condições do circuito forem as mesmas, ou seja, o mesmo epsilon, o mesmo em cima e em baixo, a impor a mesma corrente I em cima e em baixo. Então isto significa que, sendo neste caso a lei das malhas conduzindo a epsilon igual a R equivalente vezes I, pois comparando estas duas expressões, imediatamente concluímos que a resistência equivalente é a soma das resistências. No caso dos condensadores, isto acontecia para as capacidades dos condensadores, mas quando eles estavam em paralelo. Para as resistências, como eu tinha dito na altura, a resistência equivalente é a soma das resistências se eles estiverem em série. É claro que em vez de dois tivermos muitos, a soma dessas resistências é a resistência equivalente nesse ramo do circuito. Quando temos associações de resistências em paralelo, a sua disposição no circuito é esta, e agora reparem, tenho uma força eletromotriz epsilon a criar uma corrente I neste circuito, só que esta corrente agora chega ali e divide-se. Divide-se por estes dois ramos. O que significa que o que entra, que é I, é igual ao que sai, que é I1 mais I2. E claro, aqui acontece, este nó é equivalente àquele, porque agora o que chega é igual ao que sai. Pois, se aplicarmos a lei das malhas, aqui é a lei dos nodos. Se aplicarmos a lei das malhas, circulando neste sentido, indo por cima, pois o que obtemos é, primeiro, menos epsilon, e depois, aqui não há nada, e agora mais R1 e 1 igual a zero. Aqui é R1. R1 e 1 igual a zero. O que conduz a esta equação. Mas se usarmos a lei das malhas, indo agora aqui por baixo, em vez de irmos por cima, vamos por baixo, temos menos epsilon, mais R2 e 2 igual a zero. Porquê mais? Porque eu estou a ir, através desta resistência, estou a circular da esquerda para a direita e a corrente é também I2 da esquerda para a direita. E, portanto, chega-se a este conjunto de equações e agora a pergunta é, e se eu tiver o circuito equivalente a este? Bom, eu agora vou pretender que o R equivalente faça as vezes destas duas assim agrupadas. Neste caso, a lei das malhas dá-nos imediatamente R, I, vezes R equivalente. E se agora escrevermos que I é igual a epsilon sobre R equivalente, e aqui escrevermos I1 igual a epsilon sobre R equivalente, sobre R1. Aqui I2 igual a epsilon sobre
R2. E usarmos esta equação, olha, introduzimos o I1 ali, introduzimos o I2 ali, introduzimos este I ali. Então o resultado qual vai ser? O resultado vai ser que 1 sobre R equivalente, notem que eu já aqui tinha um I e um I, mas todos estes X cortam. Não, desculpem, epsilon. Tenho aqui um epsilon, um epsilon, um epsilon, mas todos estes epsilons cortam. E então fica 1 sobre R equivalente, e então fica 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou se tivermos várias resistências em paralelo, não só aquelas duas, mas muitas outras, por exemplo, aqui R1, R2, etc., Rn. Aliás, é isto que nós temos em nossas casas. Em nossas casas, os circuitos estão montados em paralelo. Olha, este é o circuito de uma lâmpada, este é o circuito da máquina de lavar, este é o circuito do frigorífico, e está tudo ligado a uma mesma fonte de tensão que tudo alimenta. Está bem? Portanto, este é o polo negativo, este é o polo positivo, sendo certo que em nossas casas não é uma bateria a produzir corrente contínua, o que temos é corrente alternada à porta de casa, que depois se distribui assim. Esta conjunto de resistências em paralelo é importante, porque se, por exemplo, esta lâmpada falha, nada mais no resto da casa falha. Se estivesse em série, depois se uma falhasse, no caso de estar em série, depois ali já não havia corrente. Está bem? Portanto, os circuitos devem ser montados em paralelo. Então, vamos agora aplicar o que acabamos de descrever, a associação de resistências, ao caso de aparelhos de medida, designadamente ao voltímetro e ao amperímetro. Um voltímetro serve para medir a diferença de potencial nos terminais, por exemplo, de uma bateria, nos terminais de uma resistência, e o voltímetro instala-se em paralelo com o componente que se pretende medir. E o esquema do que está aqui representado encontra-se nesta figura aqui de baixo. Temos aqui a resistência R, que estava a ser percorrida pela corrente I, e agora colocamos entre os pontos A e B o aparelho de medida, só que o aparelho de medida não é simplesmente um voltímetro ideal, ele tem alguma resistência interna RI. Ora, esta resistência interna RI deve ser muito, muito, muito grande. Para quê? Pelo menos comparada com esta resistência R, deseja-se que o RI seja muito maior do que o R. Para quê? Para que a corrente que antes atravessava esta resistência R não se modifique muito. Notem que antes tínhamos I a passar por R. E agora vamos ter o quê? Agora vamos ter apenas I' a passar por R, porque parte da corrente foi desviada para o voltímetro. Então, o que é desejável? É desejável que esta resistência seja infinita. Porque se ela for infinita, esta corrente que está aqui representada na vertical é zero. E, portanto, não vai tirar nenhuma corrente a esta resistência, que antes tinha uma diferença de potencial que era I vezes R, e que agora passou a ter uma diferença de potencial nos seus terminais, que é I' vezes R. Quer dizer, eu tenho aqui esta resistência, quero saber qual é a tensão através desta resistência. Intercalo um voltímetro e não vou medir essa tensão, vou medir outra que é menor. Vou medir uma tensão que é tanto menor quanto pior for o voltímetro. O que é isso, um voltímetro mau? É um voltímetro que não tem uma resistência muito, muito grande. Se a resistência for muitíssimo grande, esta corrente I pequena aproxima-se de zero. Mas calma lá, se ela se aproximar de zero, então o voltímetro também não mede nada.
É preciso que haja alguma corrente a entrar no voltímetro para que ele possa medir alguma coisa. Há então aqui um compromisso muito delicado entre, por um lado, fazer com que esta resistência seja tão elevada que não altere muitas condições de circuito. Por outro lado, ela não pode ser infinita, como seria no caso de um voltímetro ideal, porque então o voltímetro não seria percorrido por nenhuma corrente e, portanto, não podia marcar nada. O voltímetro real é este que está aqui indicado e a resistência entre os pontos A e B é 1 sobre R mais 1 sobre RI, porque as resistências estão em paralelo. É claro que se o RI tender para infinito, o RAB tende para R, mas isto é naquela situação ideal em que não há nenhuma corrente a ser, vou usar o termo, a ser roubada ao circuito principal. Já no caso do amperímetro, nós queremos medir a corrente que está a percorrer este ramo do circuito. E então intercalamos o amperímetro, como mostra esta figura, intercalando entre este ponto e este, para assim medirmos a corrente que está a atravessar o circuito. É claro que, ao fazê-lo, estamos a introduzir num circuito que era percorrido por uma corrente R, mais uma resistência que o voltímetro, que o amperímetro sempre tem, e, portanto, deixamos de ter uma corrente I num circuito e passamos a ter uma corrente I' que é menor do que I. E menor porquê? Porque agora colocamos mais carga no circuito, colocamos uma resistência RI que se vai somar à resistência R. O ideal é que esta resistência, fosse zero. Mas parece que não há amperímetros com resistência zero no mercado. Eles têm sempre alguma resistência interna e, por terem uma resistência interna, eu intercalo ali para medir a corrente que seria I, mas vou medi-la e já não meço I. Vou medir I'. E esta I' é tanto menor quanto pior for o amperímetro. O que é um amperímetro mau? É um amperímetro que tem um RI grande. Se ele tem um RI grande, então esta resistência soma-se a esta, fica maior e, portanto, a corrente no circuito vai diminuir porque a resistência é maior. Tá bom? Nós podemos, estou aqui a representar o amperímetro real e agora aqui estabelecer a relação entre a resistência entre os pontos A e B e a resistência de carga, que já lá estava, mais a resistência do amperímetro. O que era o ideal? O ideal é que este que aqui está fosse zero. Está bem? Como eu há bocadinho já disse. Se ele for zero, então as condições do circuito já não são alteradas. As condições do circuito são alteradas agora porque nós colocamos uma resistência entre os terminais, intercalamos uma resistência no circuito. Ao fazê-la, alteramos as condições de circuito. É pena, mas é o que acontece. Quer dizer, nós estamos num mundo real em que os aparelhos de medida são reais. Isto acontece muitas vezes, em que quando queremos medir qualquer coisa, uma grandeza em física, interferimos com o sistema de tal maneira a que já não medimos aquilo que estava, mas já só medimos aquilo que temos depois de termos feito a alteração. O exemplo que eu posso também dar é medir a pressão dos pneus de um automóvel. Nós, para medir a pressão dos pneus de um automóvel, temos de tirar um pouco de ar para que esse ar possa entrar no dispositivo que vai medir a pressão. Pois bem, então já não estamos a medir a pressão a que estava, já estamos a medir a pressão a que fica. Era o que estava menos um bocadinho. Mas isto é inevitável.
Finalmente, e este é o último slide da aula de hoje, vamos ver qual é a potência dissipada numa resistência. Pois, a potência dissipada numa resistência que está a ser percorrida por uma corrente I pode-se obter a partir da análise física deste circuito. Para haver corrente a atravessar a resistência R, é necessário que haja forças a realizar trabalho. Esse trabalho mais não é do que a carga, esse trabalho mais não é do que a carga vezes a diferença de potencial, porque esta é precisamente a definição de energia potencial elétrica, cuja variação é igual ao trabalho que é realizado. Pois, se eu quero transportar uma certa quantidade ΔQ de carga através de uma resistência, onde está estabelecida a tensão V, o trabalho que é preciso realizar é ΔQ vezes V. Mas a corrente mais não é do que o ΔQ a dividir por ΔT. Então, se nós dividirmos aqui por ΔT e aqui também por ΔT, obtemos deste lado energia a dividir por tempo é potência. E deste lado encontramos a corrente elétrica e temos esta expressão que aqui está, ou ainda P igual a V vezes I. Esta expressão P igual a V vezes I, no ensino secundário ela aparecia como P igual a U vezes I. Hoje é exatamente a mesma coisa, porque a diferença de potencial representava-se por U. E se esta resistência for escrita na forma V sobre I, que é a definição da resistência, podemos ainda substituir o V nesta expressão e fica P igual a R. Quisermos substituir em vez do V, se quisermos substituir o I, então I igual a V sobre R, então a potência fica V ao quadrado sobre R. No caso dos circuitos em nossa casa, tipicamente cada dispositivo tem um certo R. A máquina de lavar tem um R, a bateria elétrica tem um R, a torradeira tem um R, uma lâmpada tem um R, e a potência que é dissipada nesses dispositivos é V ao quadrado a dividir por R. Aliás, é por isso até que os dispositivos aquecem e chama-se isso o efeito de Joule. Reparem que se mantivermos o dispositivo, ou seja, mantemos o R, mas aumentarmos o V, então a potência que é dissipada nesse dispositivo é maior. E se a potência é maior, a energia consumida num certo intervalo de tempo também é maior, porque o P aumenta. Nos anos 90 do século XX, em Portugal e noutros países da Europa, a tensão passou de 220 volts para 230 volts. Isto significou que uma máquina de lavar que tem uma certa resistência continuava a funcionar bem com esta pequena alteração, pois esse tempo de aquecimento era menor. Claro que se tínhamos uma lâmpada, na altura as lâmpadas eram todas de incandescência, ou praticamente, a maior parte das lâmpadas eram de incandescência. Se tínhamos uma lâmpada ligada, quando isto se deu, quando esta alteração se deu, a lâmpada passou a brilhar mais. Claro, porque a resistência da lâmpada era a mesma e a tensão subiu